Olá, meu nome é Sheldon, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decidi Pensar. Hoje, um pouquinho diferente, porque vai ser um vídeo bem mais cru, por conta que faz muito tempo que eu não tô fazendo vídeos pro canal, por uma questão envolvendo tempo, está complicado, mas eu quero voltar a gravar. E eu não quero deixar o canal sem conteúdo, porque algumas coisas novas estão vindo pra mim. Então, eu quero voltar a criar conteúdo, mas de uma forma um pouco mais simples, eu diria. Ainda trazendo a profundidade e os temas que eu sempre busco trazer aqui no canal. E, hoje em particular, eu quero falar sobre, talvez, uma das maiores surpresas que eu tive no ano, que é Zootopia 2. E aí você deve estar se perguntando, tá? Zootopia, mas não é uma surpresa, né? É um filme da Disney. O primeiro filme já é muito bom. Não devia ser uma surpresa. Só que, tendo em vista tudo que a Disney fez aí nos últimos 2 anos praticamente, até aqui agora, eu não tava com muita expectativa. Seja filmes de princesa, animações, Pixar, enfim, isso me foi criando ali uma baixa expectativa, ainda mais com a Disney anunciando diversos filmes que vão ser sequências, né? Incríveis 3, Toy Story 5, tirando ideia basicamente do cu, para tentar fazer novos filmes e tentar trazer franquias de volta que fizeram muito dinheiro, sabe? Então eu fiquei nessa dúvida, será que Zootopia 2 iria pelo mesmo caminho? Só que não foi. E foi bem surpreendente, porque a história em si, ela é uma história ainda de um filme da Disney. Só que você vê ali duas coisas. Uma paixão pelos animadores ao fazer aquela animação. Você vê isso nos detalhes, nas referências, por exemplo, a outros filmes da Disney, referência a outros filmes aí de clássicos do cinema. E 2, há um subtexto muito interessante ali que remete ao título desse vídeo, que mostra que por que Zootopia 2 é um filme muito melhor que O Brutalista, um filme de quase 4 horas de duração, que foi indicado ao Oscar, inclusive, e o ator principal ganhou. Tá, vamos primeiro trazer a sinopse dos dois. Em Zootopia 2, nós acompanhamos Nick e Judy, né? Que é a dupla do primeiro filme, a coelha e a raposa, eu faço questão de gênero com animais. Mas, basicamente eles estão de volta aqui, dessa vez para tentar resolver um novo mistério. Eles ficaram muito famosos, só que eles meio que estão perdidos ao tentar encontrar um novo objetivo para eles, porque eles sentem que são disfuncionais. Tudo aquilo que foi realizado no primeiro filme, tudo aquilo que foi bem sucedido, agora está sendo colocado à prova aqui. E principalmente agora com um novo mistério, que é o quê? Basicamente, no mundo de Zootopia, répteis são uma ameaça para quem vive lá. Porque quando a gente olha para o mundo de Zootopia, a gente vê muito mamíferos, né? Sempre ali um cavalo, um coelho, uma raposa. E os répteis, de fato, a gente não vê no primeiro filme. E no segundo, agora, ele busca explorar isso de uma maneira diferente. O que está por trás do sumiço deles? O porquê eles são segregados, basicamente, da sociedade de Zootopia. E isso é abordado de uma maneira muito interessante através do personagem Gary, que é uma cobra e é um dos personagens principais do segundo filme, que está tentando provar que os répteis na verdade são inocentes. Mas como e porquê? Aí eu acho que é melhor você descobrir no filme e com alguns leves spoilers que eu vou contar aqui durante o vídeo, então se prepare. Não vai ser nada que vai estragar a experiência, mas eu acho que é importante você saber. Já em O Brutalista, a gente acompanha o protagonista Laszlo, que é um húngaro judeu, né? Que ele vem para os Estados Unidos, vem para Nova York,
durante ali o processo de imigração para buscar uma vida melhor com a sua família. Quando ele chega lá, ele está buscando um emprego, está buscando crescer, e ele é um arquiteto. E aí ele recebe uma grande oportunidade de um empresário americano para construir um centro comunitário ali nos Estados Unidos. E a partir disso, a gente vai acompanhando a história dele e em como, na realidade, a América, e os Estados Unidos principalmente, está utilizando dessa força bruta que chegou para, na realidade, só atingir seus objetivos e não ajudar mais ninguém. Tá, então vamos lá. Basicamente, agora você deve estar pensando, tá, mas o que esses dois filmes têm em comum? Basicamente, esses são dois filmes que abordam de maneiras diferentes a construção dos Estados Unidos da América e quem de fato construiu esse país. Vamos lá. Dando contexto agora e o spoiler que de fato eu acredito que pode estragar sua experiência ao assistir Zootopia 2. Então esteja avisado e caso você não goste de spoilers, vai embora do vídeo, assiste o filme e depois volta aqui. Basicamente a gente descobre em Zootopia 2, ao ser revelado ali o que aconteceu com os répteis, que havia uma sociedade, que eles viviam junto com os outros animais. Só que havia de fato ali um grande preconceito contra os répteis, porque eles eram considerados inferiores, nem por uma questão de medo deles se alimentarem ou não de mamíferos, mas por uma questão mesmo que isso estava sendo afetado. Mas por uma questão mesmo de que uma das famílias mais ricas ali de Zootopia queria eles fora, queria eles não fazendo parte dessa sociedade. Então, uma réptil tem a ideia de criar um mundo onde, uma região, no caso, né, que é a Zootopia, onde todas as espécies possam viver em comunhão. E aí em Zootopia 2 a gente vê isso, né? Que basicamente é um país que tem 4 regiões diferentes e cada região tem uma temperatura diferente para o tipo de animal diferente, né? Tem os animais da água, tem os animais que vivem no deserto, que vivem na floresta. E quem criou isso foi um réptil. A gente descobre isso ali no filme, em Zootopia 2. Só que a gente percebe que uma família de linces ali, que é meio que uma família rica de Zootopia, uma família ancestral, rouba esses planos e eles dizem que basicamente foram eles que criaram essa ideia. E aí você basicamente entende um pouco do plot, né? A carta que basicamente comprova que foi uma réptil, uma cobra, que é descendente do Gary, que criou esse país, que criou essa estrutura, ela é a única prova possível para falar que os répteis, na verdade, não são pessoas ruins e não estão ali para destruir tudo, e que essa segregação que existe em Zootopia é uma farsa. E o Lince, no caso, né, a família de linces, fez ali uma armação onde culparam a réptil, a cobra, de matar uma tartaruga. Sim, falando de Zootopia, isso é normal. E aí, a partir disso, depois disso, ocorre toda uma segregação no mundo de Zootopia que passa durante anos ali os répteis tendo que viver escondidos. E já em Brutalista, a gente tem o caso similar. Por quê? Como eu te falei, a gente acompanha o Laszlo, né, que é esse arquiteto. E aí, a gente vai vendo durante o decorrer do filme que essa construção que ele está fazendo, que era para ser um centro comunitário, algo que ajudaria as pessoas, algo que de fato traria benefícios, na realidade tem um fundo muito mais capitalista, que na realidade está sendo usado ali para ser bem visto pelos acionistas e empresários ali de Nova York, e que agora, como ele está amarrado ao empresário que contratou ele tem que fazer o que ele mandar, porque querendo ou não, ele é um contratado. E esse empresário, né, que também faz parte ali de uma família rica de Nova York, primeiro se esconde como um bom moço, né, uma pessoa que está disposta a ajudar, e depois é revelado que não, muito pelo contrário. E o Laszlo se encontra perdido nisso, porque ele está ajudando a construir essa nova Nova York, essa nova América, né? Só que o que ele está fazendo não vai ser usado por ele e provavelmente nem saberão que foi ele que fez. Então há esse conflito. E o que eu quero dizer com esses dois comparativos? Que
construção dos Estados Unidos se dá por vias que hoje nós podemos perceber que são mais complexas do que imaginamos, né? Quando olhamos para a história dos Estados Unidos com os pais fundadores, toda aquela ideia de George Washington, entre outros, da revolução ali contra a colonização inglesa, é muito fácil ver essas pessoas e figuras como heróis. E eu nem digo isso por uma questão de você ser menos inteligente que outra pessoa. Não, eu digo isso porque o próprio Estados Unidos fomenta muito dessa ideia. Com obras recentes como Hamilton, entre outras, que mostram outra perspectiva, a gente percebe que a história é muito mais sombria. Contudo, mesmo Hamilton, por exemplo, que é uma peça, um musical que busca retratar de uma maneira mais crítica a independência ali dos Estados Unidos, ainda tem uma certa glorificação ali pela forma como é tratado, como um espetáculo. E é quando a gente chega no período grande de imigração dos Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra, com essas pessoas chegando desesperadas, com professores, doutores, arquitetos, médicos, eles basicamente são usados como mão de obra para a conquista de pessoas que já estavam no poder nos Estados Unidos, dessas famílias ricas. Então percebe o comparativo quando eu digo que Zootopia 2 e O Brutalista tem dois empresários que vêm de famílias ricas, que se aproveitam de um arquiteto/arquiteta e usam da ideia dele/dela para se aproveitar e dizer que a ideia é sua e que aquilo foi tudo graças a você. E através disso também fomentando uma segregação, fomentando uma divisão racial, uma divisão étnica e cultural e religiosa entre esses povos. Então, é muito interessante a forma como Zootopia trata isso, porque eu acho que, apesar de ser uma animação, obviamente, e apesar da Disney ser muito sutil nessas coisas, porque ela não quer fazer essas críticas, esses atritos, né? A gente percebe ali no decorrer do filme que você pode trazer vários comparativos, né? Não somente com o povo judeu, mas também, ainda mais levando em conta a questão agora envolvendo Israel e Palestina, mas também você pode trazer comparativos com imigrantes da América Latina, mexicanos, e entre outros que vivem ali nos Estados Unidos, e sua mão de obra é utilizada para satisfazer esses grandes empresários. E isso é cada vez mais importante, principalmente hoje, levando em conta como está os Estados Unidos atualmente, com o ICE, esse projeto de governo aí que busca expulsar imigrantes dos Estados Unidos. E aí você pode falar, são ilegais. Bem, quando a gente olha as notícias e o que está sendo colocado à prova, a gente percebe que é só alguém que está no poder, uma criança, que quer mostrar que tem força, quando na realidade a única força que ele tem é baseada numa fé cega em alguém que é fraco, que é ele, no caso. Vulgo o nosso não, né? Acho que é errado falar. Vulgo o laranjão dos Estados Unidos da América. Então, Zootopia 2 trata disso, né? E é claro, tem outras narrativas que perpetuam dentro de Zootopia, né? A narrativa de família, de conexão, de laços, de entender quem você é, de gostar de você mesmo, você sendo diferente. Então, tudo isso roda em volta de Zootopia 2 para permitir que essa parte em específico seja um adendo, um adicional, e não a parte central de fato. É basicamente a manivela que roda a história, mas não aquilo que muda os personagens em si. Porque o que muda os personagens são as motivações deles para além disso, no caso, né? E o Brutalista, no caso, totalmente focado nisso, mas é aquele filme crítico de 3 horas e meia, que provavelmente poucas pessoas vão ver ou vão se interessar, mas que ainda assim tem um grande peso e eu recomendo. Mesmo tendo aquela polêmica de ter sido utilizado IA para a questão da voz dos atores, né, pro sotaque da voz. O que eu acho, na época, já ser uma crítica meio merda, porque faz uma crítica pautada, de fato, você tá porque falar que isso destrói o filme não destrói. É uma ferramenta, então, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ainda é um bom filme, apesar de ter seus erros também, apesar de eu não gostar tanto assim. Então é isso. Zootopia 2 e O Brutalista, pra mim,
são filmes muito similares. E eu devo dizer que eu gostei um pouco mais de Utopia 2, tá? Por isso que o título do vídeo é esse. E você, eu quero saber o que você acha disso que eu falei. Deixe nos comentários, se eu curti também que, olha, ele faz a diferença aqui pro canal. E também se inscreva, porque a gente vai ter vídeo aí, eu espero, toda semana. Mas mesmo que não tenha, eu sempre lanço vídeos novos e tem muita coisa pra você assistir aqui, tá? Ah, importante. Como às vezes eu paro de fazer vídeo e o YouTube também não gosta de incentivar muito canais pequenos, ativa o sininho, porque o sininho de notificações vai ajudar o YouTube a te enviar os vídeos quando chegar algo novo, tá? Então é isso. Nos vemos até a próxima. E lembre-se, bem importante, olhe para o lado e perceba que a pessoa, mesmo sendo diferente de você, ainda é um ser humano. E até um animal, né? Basta ver o meu gato ali, que pra mim é uma das coisas mais importantes que eu tenho. É isso. Até a próxima. Tchau!